hoje é dia de estreia aqui na Record. Às 10h15 da noite tem o primeiro capítulo da nova novela Máscaras. A trama conta com um elenco de peso e promete uma narrativa realista, com toques de humor, trama policial, muito suspense e ação e, como não pode deixar de ser, com muitas histórias de amor. Confira aí um pouquinho dessa novela que inicia hoje aqui na Record. Você vai ficar boa. Uma viagem num navio de luxo pode esconder muitas histórias. O que eu fiz pro meu filho? Um casal tentando recomeçar. Esquecer eu sei que não dá, mas eu não consigo me lembrar como foi que aconteceu. Amigas celebrando a vida. 5 maridos diferentes, 5 fortunas. E não precisam trabalhar pra isso, querida. Uma mulher sedutora que quer mudar seu destino. Você está só porque precisa da solidão. Tô buscando identidade. Para refletir os caminhos da vida. De Lauro César Muniz, Máscaras. Você é ingênuo. Luma cresceu sob os cuidados de Tônia. É por isso que eu te protejo. Duas irmãs numa relação de amizade. No dia que eu chego, você vai jantar com o cara? Eu lance a Luma. É mesmo? Tá louca? Ela é minha irmã! Você se ofereceu! Da mãe! E ciúme. Você jogou charme pro... Você acredita nele? Luma, olha pra mim! Você já fez isso uma vez. Você sempre afasta todo mundo de mim. Você tem que ser mais seletivo. De Lauro César Muniz, Máscaras. À noite, o mar é um convite. Um convite pra quem tem contas a acertar consigo mesmo. O que leva uma pessoa ao desespero. O que aconteceu, eu nunca vou esquecer. Teve uma coisa muito grave. Você vai ter que superar isso. Maria precisa encarar seu marido, Otávio, depois de um trágico acontecimento. Você vai ficar boa. O que eu fiz pro meu filho? Mas o passado deixa marcas que o tempo não consegue apagar. Você acha que ela está em condições de voltar para fazer? Ela tem que enfrentar a vida. Vem comigo. De Lauro César Muniz, Máscaras. Pois é, lembrando então que a novela estreia hoje às 10h15 da noite aqui na RIC TV Record. E nós, será que usamos máscaras no dia a dia? De que forma e até que ponto isso é positivo? Para falar sobre este assunto, então nós recebemos a psicóloga Ieda Dreger. Muito obrigada pela sua presença e para falar de um tema que está em alta a partir de hoje aqui na Record, né? Com certeza, obrigada eu. Doutora, o que são as máscaras do nosso dia a dia? Então, num primeiro momento, a gente precisa pensar que as máscaras são todas as informações que a gente usa ou para se defender ou para mostrar alguma característica que não é da gente especificamente, né? Então, às vezes uma pessoa que quer se mostrar simpática e não é, que quer se mostrar interessada e não é, ou que quer se mostrar gentil e não é, são formas de máscaras que a gente usa. Doutora, mas tem um lado, vamos começar a falar um pouco pelo lado positivo. Às vezes a gente está triste, sai de casa, acontece alguma coisa, chega no trabalho, não necessariamente que a gente põe uma máscara, mas a gente não quer passar essa sensação que pode contaminar, essa sensação triste que a gente carrega de casa. É a mesma coisa do trabalho para casa, né? É uma máscara, mas por um lado positivo. Com certeza. Eu acho que a máscara, no sentido positivo, como a gente costuma falar, é uma necessidade até, porque você não pode ir para o trabalho, por exemplo, carregando problemas de casa. Tem que tentar ser o mais neutra possível, assim, quando você sai do trabalho para ir para casa com alguns problemas também. Então, tem o sentido positivo de fazer algumas mudanças adaptativas, mas tem o lado negativo, né? Que aquela pessoa, por exemplo, que se mostra muito cordata, muito cordial, sempre tentando ajudar todo mundo, sempre tentando ser bacana. Geralmente, essa pessoa, quando ela precisa muito do envolvimento das outras, ela tem uma baixa autoestima e ela precisa do contato do outro para que ele, então, diga, nossa, como você é querido, como você é bacana, como você é legal, enfim, né? Então, é uma máscara que a pessoa está usando. Assim como tem outras pessoas que usam máscaras no sentido assim de serem mau caráter e de mostrar um caráter muito bom, aí vem a máscara no sentido pejorativo ruim mesmo, né? De ser um mau caráter e se mostrar muito querido, muito fraterno, homens que passam golpes em mulheres, mulheres que passam golpes em homens, estudantes, que a gente viu já algumas coisas em São Paulo, assim, de classe média, que tem vida dupla, vão na universidade, depois roubam casas de pessoas famosas, enfim. Doutora, tanto para o lado positivo, mas mais falando então agora que a senhora está falando desse lado negativo, a gente consegue perceber isso nas pessoas? Olha, Um desvio de conduta, né?
A gente consegue perceber isso no dia a dia? Às vezes isso é muito sutil. Eu acho que a gente precisa estar bastante atento a isso, porque são várias coisas envolvidas nisso, né? Às vezes não é só o desvio de conduta, mas às vezes tem outros problemas aí juntos. Mas quando você tem um pouquinho, por exemplo, assim, ó, se você tem uma pessoa que é muito boazinha contigo, começa a prestar atenção, ninguém é bonzinho o tempo inteiro, ninguém é bacana o tempo inteiro, ninguém é cordato o tempo inteiro. Ou se tem aquela pessoa que é muito frágil, que precisa de ajuda o tempo inteiro. Bom, que segundos ganhos essa pessoa tem? Por que ela é frágil o tempo inteiro? Ninguém é frágil o tempo inteiro. Então, assim, ninguém é uma coisa só o tempo inteiro. Se a pessoa é uma coisa só o tempo inteiro, começa a se ligar que alguma coisa pode não estar bem correta. Doutora, a gente tem um texto aqui bem bacana. Quem nunca se fantasiou de uma boa nora, de um marido dedicado, de um funcionário feliz? Quem nunca exibiu a máscara da felicidade com o peito dilacerado? Quem nunca engoliu as lágrimas ao ser vítima de uma rejeição? Isso faz mal? Não, eu penso assim, ó, que o que faz mal é quando você vai, em detrimento disso, vestindo uma máscara que você acaba mentindo para você mesmo. Se às vezes você precisa mostrar, para não mostrar uma situação tua, particular, se você precisa vestir uma máscara para não mostrar aquela situação particular, é uma coisa. Mas quando você chega em casa, você tira aquela máscara. Agora, se você usa aquela máscara para fora e para dentro de casa, então isso começa a incomodar a tua vida. Por quê? Porque daí você não é mais uma pessoa real. Você está sendo uma pessoa que você está pagando para ser, né? Doutora, a gente vai a um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto máscaras, que a partir de hoje aqui na RIC TV Record vai ser o assunto. A nova novela que estreia hoje à noite às 10h15. Eu volto já. E nós seguimos com o Ver Mais nesta terça-feira, que estreia a nova novela da RIC TV Record, Máscaras, às 10h15 da noite. Doutora, começamos a debater sobre esse assunto e eu quero pedir, então, a gente já falou que realmente no dia a dia, às vezes é difícil a gente não usar uma máscara, especialmente para o bem, mas às vezes a gente usa para o mal também sem querer. Quais são as consequências disso? Então, eu acho que é um pouquinho do que a gente vem falando, assim, se eu usar uma máscara que se adequa a mim, que eu me adapto a ela e eu não tiro ela nem quando eu estou em casa, isso é um prejuízo para mim, porque eu vou mudando a minha forma de ser. Digamos assim, ó, eu vou sendo igual ao que os que estão ao meu redor gostariam que eu fosse. Então eu vou perdendo a minha personalidade para ser igual ao que o outro gostaria que eu fosse. Então, todo momento que você vai perdendo a tua personalidade para ser o que o outro gostaria que você fosse, você está sendo infiel a você e você está prejudicando você. Né? Então, acho que cada um tem que conviver com aquilo que é. Eu posso não ser tão bacana, mas eu tenho outro lado que é legal. Eu posso não ser tão de ajudar os outros, mas eu tenho uma outra coisa que é bacana. E, às vezes, se tem uma coisa que você não gosta em você, vai trabalhar para melhorar. Mas não usando máscaras. Com aquilo que é e com aquilo que tem. Exatamente. Né? Se não está bem aquilo, vai tratar de melhorar. Vai procurar psicoterapia, vai fazer alguma outra coisa, mas não no sentido de se mascarar. Doutora, dupla personalidade é uma doença, é uma máscara? Como é que a senhora explica isso? Então, a dupla personalidade, ela foi usada há um tempo atrás, que na verdade o nome é transtorno dissociativo de identidade, né? É uma doença, muitas pessoas caracterizam assim, o mascarado é aquele que tem dupla personalidade. Não, o transtorno dissociativo de personalidade, ele é uma doença, é a pessoa que passou por um trauma muito forte e ela não consegue conviver com aquela dor. Então, ela tem momentos de ausência, ela tem momentos que como se fosse uma outra pessoa que assumisse a personalidade dela, mas quando você vai conversar com ela sobre isso, ela não lembra, ela não é uma pessoa que assume dupla personalidades e lembra daquilo, ela não lembra, ela teve realmente um processo de doença, de alguma pane, né, no psicológico dela. Mas é uma doença que não é igual a usar máscaras. É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa que depois vai precisar de um tratamento. A pessoa tem muitas coisas envolvidas com isso também. Ou não faz isso porque quer, pensando nisso, não, de né? maneira nenhuma. Pensa assim, uma pessoa que tem um trauma muito forte, daqui a pouco ela tem uma dissociação de personalidade. Ou seja, porque ela não consegue encarar aquele drama, aquela situação, ela dá umas fugidas de vez em quando, mas não é conscientemente. Doutora, a novela vai falar sobre amor, família, trabalho.
Como é que a gente pode realmente se defender? Às vezes, como a senhora falou, a gente percebe que a pessoa que é muito querida o tempo todo, porque a senhora falou, às vezes a gente está bem, no outro dia a gente não está, mas tem gente que sempre está bem. Uma viagem. Como é que a gente pode se defender disso? Eu acho que a primeira coisa é prestar atenção, aquilo que nós falamos também, quando uma pessoa está muito bem, ela está bem o tempo inteiro, começa a pensar que aquilo pode não ser real. Então, se aquilo pode não ser real, se defenda não abrindo tanto a tua vida para aquela pessoa, ou não, às vezes se aproximando tanto, não tendo um laço afetivo tão próximo dessa pessoa, porque não está sendo real. Né? Assim como uma outra pessoa que é chorão o tempo inteiro, que é uma pessoa sensível o tempo inteiro, que está sempre precisando de ajuda. Bom, às vezes ajudar essa pessoa é não ajudar, para ela entender que ela pode se ajudar. Então ninguém é uma coisa só o tempo inteiro. Doutora, às vezes a gente também tem os nossos momentos de reflexão, né? Quando a gente percebe realmente que a gente está fazendo determinada coisa que aparenta estar usando máscaras, né? A gente se dá conta, nossa, não sou eu, estou fazendo isso, mas não sou eu. E aí? A gente às vezes deixa uma má impressão que na verdade foi um momento. E às vezes algumas pessoas ficam chateadas ou fazem uma leitura da gente que na verdade a gente não é assim. Mas foi um momento que a gente está vivendo. Todo mundo passa por isso, claro, né? Como é que a sim. pessoa pode, não digo nem se redimir, mas como é que a pessoa pode mudar essa realidade? Eu penso assim, ó, que se você, às vezes a gente entra nisso sem nem perceber. Então, se você percebe que você fez isso, que você pode ter magoado alguém ou que alguém pode ter se magoado pela tua atitude, primeiro vai pedir desculpa, né? Mas eu acho que é o primeiro momento que você percebe que você está fazendo isso, então você já é meio caminho andado, porque eu vou me cuidar para no próximo momento eu não repetir o que eu já repeti. A conscientização do que eu estou fazendo é o primeiro passo. Doutora, o que a senhora acha, então, de uma novela da Record realmente abordar esse tema? A senhora que trabalha diretamente com isso, né? Achei muito interessante, assim como eu ouvi também que a novela vai abordar o tema da depressão pós-parto. Eu acho que são coisas muito importantes para a gente estar focado, ver como é que acontece, como que é, o que as pessoas fazem, enfim, porque um monte de pessoas passa por isso, um monte de pessoas, eu acho que todos nós usamos máscara em algum momento, então que a gente fique realmente consciente disso. Fica o convite para a senhora assistir também. Ah, com certeza. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. A gente espera que realmente o pessoal de casa goste da novela. São atores especiais, uma super produção, mais uma da Record. Fica o convite. Obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais hoje. Obrigada, eu. Nós vamos então ao rápido intervalo e já voltamos com mais informações para você.